A tecnologia ao alcance de todos. Fala parceiro, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, um podcast onde a tecnologia está ao alcance de todos. Eu sou o Fábio Cometti, do time de gestão da Belfone. Comigo no apoio, a Letícia do marketing. Oi! Tamo junto, Lê? Parceiro, semanalmente a Belfone vai trazer conteúdos relevantes para o seu negócio. Nós vamos falar de segurança eletrônica, telecomunicações, redes, energia e empreendedorismo. E hoje nós vamos abordar um tema que é fantástico. Nós vamos falar sobre o LinkedIn, que é uma plataforma de rede social de uso profissional. E para falar do LinkedIn, ninguém melhor do que ele. Vamos lá, eu vou até pegar o papel para ler, cara. O cara é... Vamos lá, economista, contador, pós-graduado em marketing e vendas, com MBA em gestão de pessoas. Ele também é consultor de negócios, escritor, mentor empresarial e, na minha opinião, quando o assunto é LinkedIn, ele é mestre. Certo? Marcel Espadoto, bem-vindo ao Belcast. Valeu, Fábio, muito obrigado. Obrigado a Belfone, a todo o pessoal que está aqui no apoio também. E obrigado aí pelo mestre, mas o LinkedIn tem muitos mestres. Com certeza, mas você é um deles, na minha opinião. A sua humilde opinião. Na minha humilde opinião. Beleza. Legal, Marcel. Marcel, muita gente te conhece, muita gente ainda não conhece. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória de mercado, quanto tempo você já está nesse nosso mercado de tecnologia. Fica à vontade, o espaço é seu. Beleza. Bom, eu adentrei nesse mercado de tecnologia 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, agora em setembro. Comecei na Siemens com telecom e depois disso eu trabalhei em várias empresas do segmento, distribuidores, integradores, outros fabricantes também. Tive a oportunidade de trabalhar em 2 startups de seguros online. Tive uma pequena integradora há quase 20 anos atrás. Então eu tive uma carreira que passou por todas as partes desse mercado, todos os elos desse mercado de tecnologia, inclusive segurança. Prestei consultoria também por 10 anos para várias empresas, inclusive para a Belfone, há muito tempo atrás também. Então a minha carreira foi pautada por vendas, marketing, parceria, canais de vendas, e com isso eu desenvolvi bastante o network, né? E o LinkedIn fez parte disso, pelo menos nos últimos 11, 12 anos. Legal. Aliás, o Marcel, aqui eu vou deixar registrado, né? Hoje eu estou no LinkedIn, hoje, mais de 30 mil conexões, e o cara que me ensinou tudo sobre o LinkedIn, que deu a introdução nesse trabalho que eu faço hoje, foi o Marcel. Ele esteve na Belfone, ele deu um treinamento super profissional de LinkedIn, e aí a gente aprendeu a usar a ferramenta, né? Porque muitas vezes o LinkedIn parece que assusta algumas pessoas, né, Marcel? Então, fazer esse registro aqui, o Marcel dá treinamento sobre LinkedIn, né, cara? Importante deixar esse recado aí. Mas eu queria que... Hoje, Marcel, quantos usuários mais ou menos o LinkedIn tem aí na rede hoje? No mundo passa de 820 milhões de pessoas. Caramba. E no Brasil cerca de 55 milhões de pessoas estão na rede, sendo que antes da pandemia cerca de 25% desse grupo olhava o LinkedIn todos os dias, e hoje esse número cresceu, deve estar em 40%, 45% das pessoas olham o LinkedIn todo dia, consomem conteúdo e fazem ali o seu trabalho. No LinkedIn não é só para procurar emprego, né? Ele nasceu com essa vertente, mas ele também é para gerar conteúdo, gerar colaboração e principalmente gerar negócio, né? E só fazendo um adendo ao que você comentou, quem construiu sua rede foi você, foi com a sua vontade. A andragogia diz que a gente não ensina os adultos aprendem quando eles veem algum benefício. Então, ali despertou em você o benefício que o LinkedIn tinha e você foi para dentro e acabou gerando uma rede grande. Você coloca conteúdo também, isso é muito bom, porque pessoas que você nem imagina estão te conhecendo e podem ser relevantes para você colaborar com eles e eles colaborarem com você, né? Muito legal isso. Ah, sem dúvida.
Ô Marcel, eu ia fazer essa pergunta, mas você já tocou no assunto, né? Tem muita gente que acha que o LinkedIn é acato, né? Simplesmente, né? Ele usa lá Vagas. Só para... eles acham que é para procurar emprego. Não é só para procurar emprego, né, Marcel? Também, mas não só. E também não é para usar o LinkedIn só na hora que está procurando emprego, né? Aí todo o resto do tempo, e você vai estar constantemente em relevância na rede, e você pode conseguir um outro emprego, você pode conseguir negócio. As pessoas ligam e desligam o LinkedIn como atualizar o currículo, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O currículo fala sobre o que você já fez, e no LinkedIn você mostra o que você já fez, o que você faz e o que você pode fazer. O que eu percebo é que essas pessoas que usam o LinkedIn só para esse momento, né, fica até enfraquecido pro recrutador. Fica feio, porque todo mundo que usa muito o LinkedIn acaba percebendo um movimento muito grande de alguém na hora. É como ligar para alguém só para pedir um favor, né? Você nunca ligou para essa pessoa te procurou, você nunca falou com ela, aí na hora que ele está precisando, ele acaba de forma assim abrupta. É que nem distribuir currículo, né? Esse negócio de distribuir currículo não funciona. O LinkedIn é para gente fazer network. E o LinkedIn é virtual, mas a gente deveria usar os mesmos conceitos, a mesma educação, a mesma polidez que a gente tem na nossa relação pessoal. E se me permitir, queria contar uma história rápida. Claro, né? fica à vontade. Então, vamos supor que a gente está no evento, né? Um evento grande lá, 500 pessoas, tem lá um palestrante fazendo a sua palestra, né? E o Fábio levanta a mão e faz uma pergunta, o palestrante lá responde, e eu sentadinho ali, eu falo, puxa, eu consigo responder melhor essa pergunta, ou eu consigo fazer algo que vai efetivamente ajudar o Fábio. Eu espero o coffee break, aí quando você está lá pegando teu suco, teu pão de queijo, eu me aproximo de você, enfio meu cartão de visitas no seu bolso e saio correndo. Você vai achar que eu sou o quê? Maluco. É isso que as pessoas fazem no LinkedIn. Elas mandam um convite para alguém sem nenhum texto, sem nenhum contexto. A pessoa aceita o convite e ela não fala nada. Então, não deveria existir isso. A gente deveria fazer como a gente faz na vida real. Eu vou até lá, você está ali pegando o seu pão de queijo, falo bom dia, boa tarde, boa noite, começo a conversar com você. Falo para você que eu gostaria de ter um tempo, porque eu não posso te atrapalhar ali. Você tem planos para aquele coffee break, né? Seja ele qual for, não sou eu que devo frustrar. Mas eu digo, olha, aquilo que você perguntou eu consigo responder, eu tenho serviços nessa área, soluções. Eu queria muito depois ter meia hora na sua agenda. Se você quiser falar ali, ótimo. Se você não quiser falar, depois eu converso com você. Então é muito importante que no mundo real e no mundo virtual, no mundo digital, né? A IBM criou essa palavra, né? Meio físico, meio digital, que é o que a gente vive hoje. A gente deveria agir da mesma forma, com a mesma educação e com a mesma polidez. Tá certo. Marcel, de uns anos para cá, o LinkedIn foi se expandindo, né? Como você bem mesmo colocou aí. Mas tem muita gente que não utiliza o LinkedIn. Um monte. O que você poderia dizer para essas pessoas que ainda não têm um perfil no LinkedIn ativo? A pessoa mora debaixo da ponte no mundo digital, né? Se você não tem um perfil no LinkedIn. Lógico que qualquer rede que você entra, ela tem a sua dinâmica, tem sua forma. Não tem jeito, a gente não consegue implantar lá na cabeça da pessoa tudo que ela precisa saber, mas ela precisa usar. Eu costumo dizer que o LinkedIn é igual uma plantinha que você tem que regar todo dia. Não adianta chegar no final do mês com uma mangueira, um caminhão-pipa e uma vez por mês eu vou olhar meu LinkedIn. Você não deveria olhar seu LinkedIn, você deveria estar conectado lá no seu smartphone, no seu notebook, e você vai transacionando as coisas no mundo virtual como você transaciona no mundo real. Então, ficar fora do LinkedIn hoje, você está limitando muito, muito, muito a sua atuação profissional, seja ela para se expor ao mercado, seja ela para conhecer pessoas, seja ela para colaborar, seja ela para receber colaboração ou fazer negócio. Então, tá fora do LinkedIn, você está limitando muito. É como a pessoa não ter hoje um WhatsApp, um celular. Ela está limitando demais a sua relevância para o mercado, a sua exposição para o mercado. Sem dúvida.
Marcel, para quem trabalha com vendas e não conhece o LinkedIn ajuda o cara a fechar negócio? Pô, demais. Quando eu estava consultor, né? Ainda estou consultor parcialmente, mas quando eu estava full consultor, 70% do meu faturamento nos últimos anos vieram de pessoas que eu conheci no LinkedIn, pessoas que consumiram o meu conteúdo, pessoas que interagiram comigo, pessoas que eu fui buscar. Porque você tem o acesso gratuito no LinkedIn, ele te dá um monte de pesquisas, ele te dá um monte de facilidades na ferramenta, mas tem dentro do LinkedIn uma ferramenta paga, uma parte paga, chamada Sales Navigator, que você pode fazer pesquisas ali com 28 filtros a mais que nós não temos no gratuito. Por exemplo, se eu sou um profissional de TI e eu preciso vender TI e eu estou buscando empresas de um determinado tamanho. Lá no Sales Navigator você pode setar empresas até 50 funcionários, 50 a 200 funcionários, 200 a 500, 500 a 1.000, 1.000 a 5.000, 5.000 a 10.000, acima de 10.000. E eu posso buscar lá um diretor de TI que está na empresa há menos de um ano, você consegue fazer essa pesquisa lá, mas que tenha 10 anos de experiência, ou seja, eu quero falar com alguém que acabou de chegar numa empresa grande, que tem bastante experiência, então deve ter sido contratado para promover mudança. Então esse cara está ávido para receber uma mensagem de alguém que está levando algo novo para ele. Um diretor de TI que está há 20 anos na empresa, não que necessariamente ele seja conservador, mas ele está muito menos afeito à mudança do que alguém que chegou agora. Então você consegue fazer tudo isso na sua casa. A licença custa cerca de R$300 por mês, mas para quem usa, quem está prospectando, não tem nada melhor. Um almoço ou meia dúzia de visitas que você faça com carro, estacionamento, gasolina, trânsito, você gasta mais do que isso. Ah, sem dúvida. E ô Marcel, para quem usa o LinkedIn, né? E não só o LinkedIn, vamos falar de um network em geral. Qual você considera o maior erro das pessoas nas tratativas aí nessa rede ou no network do dia a dia do cara ali? Tá. Bom, de forma geral eu acabei falando aqui. É achar que o LinkedIn é uma outra coisa, uma outra dimensão. O LinkedIn é a mesma dimensão que a gente vive. Então, tudo que vale no mundo real vale no mundo virtual, e também as pessoas muitas vezes elas acham que tudo eu sou o centro das atenções. Eu não sou o centro das atenções. Eu tenho que criar uma relevância, eu tenho que gerar conteúdo, e não é uma coisa que eu já coloquei no LinkedIn mais de 300 artigos. Os primeiros nem minha mãe dava like, né? Minha mãe não está no LinkedIn, mas ninguém dava like, e é difícil isso, né? Você tem que ter constância, firmeza de propósito e buscar quais são os conteúdos mais relevantes para as pessoas que você quer vender. O que preocupa ele, né? Costumo dizer que na cabeça, no radar de uma pessoa, tem o A, o B e o C. Se você está falando do C, ele não vai te dar atenção. Se você está falando do A, então você tem que saber o que é importante para o meu cliente. É sobre isso que você tem que falar. É sobre isso que você tem que buscar conteúdo. É sobre isso que você deve estar falando. Porque se você estiver muito desconectado com o teu público, você não vai gerar relevância. E mesmo estando totalmente vetorizado com o que o teu cliente está precisando, o que o teu público está precisando, demanda tempo, esforço e constância de propósito. Então, a falta de constância de propósito nas pessoas é muito grande. E outro ponto também é que a gente tem que estudar muito hoje, né? Acabei de terminar aí um MBA em gestão de pessoas, que o ponto mais importante no recrutamento de uma pessoa é a capacidade de aprender. E como é que você demonstra que você tem capacidade de aprender? Você está constantemente estudando. Então, se você entrar no LinkedIn de alguém e ver que o último curso que ele fez foi a graduação dele nos anos 70, nos anos 80, você vai ter dificuldade de conseguir enxergar que essa pessoa está estudando. Todo mundo estudou durante a pandemia, ou todo mundo deveria ter estudado na pandemia. E aí você tem que preencher seu perfil. Tem uns perfis lá que estão abandonados, né? A pessoa fez o perfil e abandonou. O perfil é algo vivo, né? É algo que você tem que estar todo dia colocando conteúdos. Ah, mas é chato ficar falando sobre mim. Meu Deus do céu, se você ganhou um prêmio, coloca lá.
Se você conseguiu algo legal, coloca lá. Se você terminou um curso, coloca lá. Se você fez um projeto que deu certo, coloca lá. Se alguém quer falar alguma coisa sobre você e mandou na mensagem pessoal, pergunta para ela se ela não quer fazer uma recomendação para você no LinkedIn, se ela não podia colocar aquilo lá para as outras pessoas saberem o que você faz de legal para os outros. Um dos gatilhos mentais mais importantes que tem é a prova social. É como você está numa rodovia na hora do almoço e você não vai conseguir chegar na sua casa para almoçar. Aí você vê um posto vazio, você não para. Mas se você vê um posto cheio de carros, caminhoneiros, você vai falar, a comida deve ser boa e deve ter um preço justo, senão não estaria com tanta gente, com caminhoneiro lá. E o LinkedIn dá essa prova social que é as pessoas falando de você. E a gente não deve ter esse negócio, não sei legislar em causa própria. Meu Deus do céu, se um vendedor não consegue negociar nem para ele, como que ele vai negociar para a empresa que ele está trabalhando? Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas nesse sentido. Os americanos transacionam melhor isso do que a gente, né? A gente tem que parar com essa síndrome do cachorro, né? Do cachorro magro, né? A gente tem que falar mais sobre o que a gente fez, desde que seja verdade. Ah, legal. Marcel, hoje você está na ClaroPay. Isso. Como desenvolvedor de negócios. Quer falar um pouco sobre isso? Ah, legal. Bom, já estava há bastante tempo na consultoria e apareceu uma oportunidade, né? Agradeço muito essa oportunidade, né? Um cara com 54 anos voltar para o mercado de trabalho, um projeto bem legal, né? Uma empresa do grupo da Claro que tem a busca dar a primeira conta digital, a primeira conta para os desbancarizados do Brasil, principalmente classe C, D e E, com uma série de vantagens e também sem taxas, né? Então a ClaroPay vem para atender a necessidade das pessoas entrarem para o mundo digital, para o mundo bancário, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, levando empréstimos, levando lá uma série de benefícios para que a pessoa possa começar a empreender nesse mundo novo que a gente está vivendo agora. Então é um projeto bem legal, me estimula bastante, estou muito feliz lá. Bacana, tem um propósito social até por trás disso, fortíssimo, né? Fortíssimo. Muito legal. Bacana, Marcel. Boa sorte aí nessa nova etapa aí, nesse novo desafio seu aí. Marcel, muita gente que te acompanha no LinkedIn, né? E aí eu sempre te acompanho. A gente viu que você começou a falar muito sobre as soft skills. E aí, para muita gente, esse termo não é familiar ainda, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Ah, legal. Bom, eu tive a oportunidade nos últimos 3 anos de escrever e também fui coordenador de um dos livros sobre soft skills. A palavra em si ela é nova, foi criada nos Estados Unidos há algumas décadas atrás, mas aqui no Brasil a gente não usava isso, né? A gente dizia muito, né? Contrato a pessoa pelas suas competências e demito a pessoa pelos seus comportamentos, né? E se a gente traduzir isso para uma linguagem com hard skill e soft skills, a gente contratava as pessoas pela hard skill, ou seja, pelo conhecimento técnico que ela tinha, e demitia pelas soft skills, pelo seu comportamento. Então, soft skills é a sua habilidade de inteligência emocional, empatia, comunicação. Então, isso tudo é muito importante hoje. Não adianta você ser tecnicamente muito bem preparado e você não saber conviver com as pessoas. Então, soft skills é isso. Soft skills é muito importante hoje. Então, a pessoa hoje tem que ter essa capacidade de entendimento onde ela está, capacidade de engajamento. A vulnerabilidade é uma soft skills muito importante, porque na hora que você expõe as suas vulnerabilidades, alguns podem te atacar, mas a maioria vai te ajudar. A resiliência é muito importante hoje também. Tem uma outra soft skills muito importante que poucas pessoas conhecem, que é a antifragilidade, que é você aprender e evoluir a partir de um problema. Tem 2 exemplos clássicos de antifragilidade. Quando cai um avião, a aviação melhora depois, né? Infelizmente, cai um avião, morrem pessoas e tudo mais, mas sempre há uma evolução. E nas florestas, aqueles pequenos incêndios,
eles são muito importantes para a floresta, porque se não tivesse os pequenos incêndios, ia juntar tanto galho, tanta folha seca, que o dia que pegasse fogo, pegaria fogo na floresta inteira. Então, os pequenos incêndios ou os pequenos problemas que acontecem na nossa vida faz com que a gente evolua. Isso é muito importante, a gente tem que aprender com essas situações. Então, soft skills é algo super, super importante para todos nós. Bacana, show de bola. Bom, estamos chegando aqui no final, né? Eu queria abrir o espaço para você, Marcel, dar um recado final aí pro parceiro que está acompanhando o Belcast. Fica à vontade. Ah, legal. Bom, hoje, né, o relacionamento que as pessoas têm, elas têm lá o Insta, o Facebook, e o LinkedIn faz parte disso também, porque o cliente ou o seu futuro cliente, ele está no LinkedIn e muitas vezes ele está precisando de algo que você faz muito bem, mas que você não está falando sobre isso, você não está expondo os cases que você tem, você não está expondo as parcerias que você tem, você não está colocando ali o que você poderia estar fazendo para ajudar o cliente, né? Então, no LinkedIn isso é muito importante. Aqui a gente tinha um certo tempo, mas é muito importante você escrever o LinkedIn para que as pessoas leiam o LinkedIn, mas também para os algoritmos buscarem. Então, colocar palavras-chave, palavras que são importantes, que as pessoas estão buscando no mercado. Se você souber como é que o cliente procura um profissional que nem você na internet, no Google, escreva sobre isso, coloque essas palavras no seu perfil, que muito provavelmente você vai ser encontrado e você vai poder fazer negócio. Então, basicamente é isso. O LinkedIn é uma rede de colaboração e contem comigo aí que estou sempre à disposição para ajudar. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Belfone, por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Legal, Marcel. Bom, parceiro, para você que já tem LinkedIn, então para você achar o Marcel, é Marcel Espadoto. É só você pesquisar lá no LinkedIn que só tem ele, de Marcel Espadoto, se eu não me engano. E também você pode editar a sua URL para não ficar aquele monte de números, letras lá. O meu é Espadoto, né? Se você digitar Espadoto, você chega em mim. Ah, legal, cara. Bom, Marcel, obrigado. Foi uma honra esse momento com você aqui. Parceiro, esse foi o nosso episódio especial aí sobre o LinkedIn. Cara, abra a sua cabeça e entre no LinkedIn, é super importante para o seu negócio, tá legal? Se você tá no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, dê um like nesse vídeo, super importante seu feedback e peça aí novos temas pra gente, nós estamos analisando quais serão os próximos temas e com certeza o Marcel vai trazer outras coisas. O Marcel, ele é multitarefas, né, Marcel? Você é multiuso. Então legal, parceiro. É isso, hashtag vem pra Belfone. Um abraço, valeu, parceiro.